Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente e vamos voltar, a estudar a escravidão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a escravidão aqui no Brasil. Entre século XVI ao século XIX, entraram mais ou menos 4 milhões de africanos, entre mulheres e crianças, no Brasil para serem escravizados. As regiões que vieram essas pessoas, elas vieram da Costa do Marfim, de Angola, em que vieram mais, tá, gente? Mas a maioria veio desses lugares. Angola, Moçambique e do Golfo da Guiné chegaram mais escravos depois que foi proibido o tráfico negreiro, que foi aquela lei do Eusébio de Queiroz. Então depois daquela lei ali é que os escravos vão começar a vir dali do Golfo de Guiné. O primeiro aqui, a primeira escravidão que se tentou no Brasil foi a escravidão indígena. Só que, segundo os colonos que vinham para cá, os portugueses, que eram os donos de terra, eram aqueles que eram os capitães, quando o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias e que teve aquelas sesmarias, que eles ganharam uma quantidade muito grande de terra, eles passaram a investir no açúcar, a desenvolver o comércio. Eles vão começar ali a ter engenhos de açúcar. E para isso precisavam de pessoas para plantar e tudo, e eles vão começar a tentar escravizar o indígena. Então, em 1550, aqui, o primeiro que tentou ter escravos foi o Duarte da Costa. Ele foi o primeiro homem, que se sabe que teve escravos no Brasil dentro desse período, e o escravo era indígena. Depois eles passaram a dizer que o índio era preguiçoso, que o índio não dava para o serviço, que não tinha disciplina. Os indígenas não deu certo, e depois também chegou um momento, quando vieram os jesuítas eles vêm para catequizar os índios, e eles não aceitam a escravidão indígena, porque eles acham que o índio ele pode ser evangelizado, ele é como uma criança que precisa ser educada. Então eles viam o índio como uma criança que poderia ser educada, que teria condições de mudar, que aquilo que eles faziam, que os padres eram contra, de andar nus, de antropofagia, que alguns cometiam, porque não eram todas as tribos, tá? A tribo Calapalo não fazia isso, então não eram todos os indígenas que eram canibais, mas existiam sim alguns. Os jesuítas eles vão vir para cá para tentar, porque eles dizem que os índios fazem isso porque os índios não sabem que isso é errado, que isso é pecado, que a partir do momento que eles vierem evangelizar, eles vão mudar isso, mudar a questão também do indígena ter mais de uma mulher. Então eles achavam que eles iriam mudar essa situação, por isso eles eram contra. Nós vamos falar agora a respeito da situação, como que eram trazidos os escravos para cá, como eles vinham, tá? A primeira parte é a parte já que começa a vida, o terror, porque já começa lá dentro da África. Existiam antepostos e postos que ficavam na parte ali do litoral. E ali existiam como se fossem feiras em que os traficantes africanos, eles andavam às vezes quilômetros, roubavam as pessoas, ou tinham pessoas já presas dentro de algum reino, porque eram também esses traficantes, eles eram comerciantes, podia ser alguém ligado também à administração, ao governo, e eles traziam essas pessoas muitas vezes tendo que caminhar quilômetros. Então a vinda até a costa já era bem sofrida, já era difícil, principalmente porque na verdade a pessoa nem sabia para onde que estava sendo levada, era um rapto. Na verdade se raptava pessoas. Isso aí é um tráfico. Eles vão traficar essas pessoas e vão ter contato, traficantes da África vão ter contato com traficantes brasileiros,
E esses traficantes, eles vão comprar esses escravos, e esses escravos vão vir em navios muito difíceis, porque eram apertadíssimos, eles vinham pelados, amarrados, então muitas vezes tinha vômito, tinha sujeira, eles passavam mal, né, dentro daqueles navios. Então a umidade, o calor fazia com que muitos ficassem doentes. Eles eram também maltratados dentro dos navios, então já era muito triste vir dentro daqueles navios para cá. Ao chegar aqui no Brasil, eles iam para os portos aonde eles eram comprados, iriam ser comprados. Então aí tinha ali o porto, em que os donos de escravos, os colonos, eles iam até essas feiras que eram feitas, e ali eles examinavam os dentes, os olhos, examinavam o cabelo, o tamanho. Geralmente eles preferiam quem tinha canela fina, porque eles diziam que quem tinha canela fina era mais trabalhador, mais rápido, menos lento, e que eles preferiam aquele da canela fina. Por isso, esses da canela fina valiam mais. Então tinham alguns que tinham mais valor e outros que tinham menos valor. Uma coisa que eles faziam e que os antigos também faziam, alguns antigos faziam, né, era pegar e separar as pessoas que falavam a mesma língua. Então eles separavam. Então às vezes eles mandavam pessoas que tinham a mesma língua, eles mandavam, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham medo que as pessoas se comunicassem, quisessem fugir, né? Se combinasse para fugir, alguma rebelião. Então, para evitar isso, se eles não soubessem falar a mesma língua, seria mais fácil de mantê-los no cativeiro. Essas pessoas eram levadas para as casas, né? Então elas iam trabalhar de várias formas. Elas trabalhavam como doméstica nas casas, né, o tempo todo, e o difícil era pesado o trabalho da casa. Muito embora se suponha, né, nós não temos nenhuma certeza disso, e muitas vezes isso aí é só um idealismo, se suponha que algumas dessas pessoas fossem um pouco mais bem tratadas, né? Porque elas estavam ali convivendo dentro da casa. Outras pessoas, elas eram também abusadas. E essas pessoas, essas escravas que eram abusadas, elas eram abusadas e muitas vezes elas tinham filhos, e daí já nascia aquilo que eles chamam de bastardo. Então nascia ali o filho bastardo, e dependendo da esposa desse homem, né, ela iria maltratar a escrava, porque ela ia ficar com ódio da escrava, porque dormiu ali com o homem dela. Então tem muitas coisas relacionadas a isso. E também já aconteceu de casos também de homens que tiveram filhos escravos e que patentearam estudos, e que eles foram advogados, eles foram médicos, né, jornalistas, e conseguiram um lugar ao sol. Outra questão também, porque é bom a gente ver, porque é bem diversificado isso, tá? Algumas coisas são muito semelhantes e existem algumas diferenças. Outra questão é que o escravo que trabalhava na plantação era o que se acha, né, se pensa, e ao que tudo indica, que seriam eles os que mais sofreram, os que mais trabalhavam, e que era mais duro o serviço, porque ali vai ter alguém sempre vigiando eles, né? E o trabalho é exaustivo, é cansativo, pode ser no sol, na chuva, né? Daí eles viviam também nas senzalas, que às vezes era no porão, dependendo da casa. Se fosse um solar, seria o porão da casa. Ou então eram tipo casinhas assim pequenas, né, com reboco assim mal feito e tal. Muitas vezes não tinha chão, né, de chão batido, e eles viviam ali naqueles lugares ali. Muitas vezes o que acontecia com o escravo? O escravo ele apanhava às vezes, ele apanhava, tá? Dependendo da situação que ele estava ali, se ele fizesse algo, e dependendo também da pessoa que tivesse ali com ele ia apanhar. Então, às vezes ele apanhava tanto, ele sofria tanto, que ele acabava por impulso, né? Tá lá na roça capinando, daqui a pouco tu apanha ou alguma coisa assim.
Tinha que ser pessoas, na verdade, para cuidar esses escravos, tinha que ser pessoas com certa... Isso é uma coisa que eu penso que tinha que ser uma pessoa com certa sociopatia, porque se tu tem que fazer mal pro outro, torturar, bater, tu tem que ter algo de psicopata, né? Então eu acho que essas pessoas já escolhiam esse tipo de trabalho para poder impor a sua raiva, né? O seu ódio ao seu semelhante. Então aí, muitas vezes, assim, por impulso, o escravo ele podia pegar uma enxada e matar ali, e dependendo da situação, ele vai ser condenado à morte e ele vai sofrer ali, né? Ou vai sofrer muito lá no Pelourinho, que era o chamado lugar onde que os escravos eram levados para serem chicoteados. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1530, foi proibido dar a chibatada, bater no escravo ou castigar o escravo, qualquer tipo de castigo dentro da casa, porque já existia, as pessoas já não estavam tão assim habituadas com a escravidão, muito embora fosse uma sociedade escravocrata, alguns vizinhos já passavam a se incomodar com isso, porque já existia todo um pensamento, né, de humanidade, de se colocar no lugar do outro. As pessoas já não estavam mais com aquela venta nos olhos, elas não estavam mais tão assim engessadas e tão cegas. Elas já conseguiam assim ter um olhar um pouco mais humano para o seu semelhante. Então aquilo incomodava, aqueles castigos, e aí esses castigos passaram a ser dados. Se o dono quisesse castigar, ele teria que levar num local, numa delegacia no caso, para o escravo ser castigado. Outra questão também que os documentos eles mostram, eles apontam, escravos também denunciando seus donos. Muitos escravos iam fazer queixa, alguns não faziam porque eles achavam assim, que adianta eu fazer queixa, né? E todo mundo, ninguém vai me escutar, né? Mas existiam aqueles que sabiam, né? Sabiam já assim que aquilo ali já não estava mais certo, correto. Aí eles, porque a Constituição de 1824 ela já estava proibindo, né, essa questão de usar o chicote. E aí eles vão começar a buscar os seus direitos e denunciar também os seus donos. Outra questão que os escravos faziam também diante de tudo isso era fugir. E aí onde tinha mais de 3 escravos, eles chamavam de quilombo. Esses lugares eram os lugares de fuga. E aí o que acontecia? Daí eles colocavam, os donos de escravos colocavam anúncio nos jornais, dando todas as características, né, da pessoa que fugiu, como é que ela é fisicamente e tal. A sociedade que era a favor ajudava a encontrar. Então os escravos eles tinham que ficar escondidos e era difícil confiar também em alguém. Existiam também as pessoas que eram abolicionistas, muitos eram pessoas normais, outros eram jornalistas, intelectuais, e eles vão passar a colocar nos jornais essas coisas, o desagrado, o absurdo que é a escravidão, e vão lutar por isso, vão conseguir dinheiro também. Alguns conseguem dinheiro para a alforria de alguns escravos. E vai ser uma luta grande no país pelo fim da escravidão. Uma coisa assim que é curioso também, que em Porto Alegre os escravos eles não podiam, o que mais dava castigo neles, né, quando eu estudei lá os códigos de postura de Porto Alegre, a pena maior que eles tinham é para a brincadeira do intrudo, que o intrudo é uma brincadeira que já vem desde a Idade Média, vem da Europa, que é um tipo de um carnaval de rua e as pessoas jogam o que for nas outras pessoas. Elas jogam fruta podre, jogam farinha, água, né? E a pessoa sai correndo. E era uma brincadeira da elite, e que a elite trouxe para cá, e eles faziam isso na rua. Os escravos passaram a olhar
o intrudo e a se interessar e a brincar também. Não sei por que era tão proibido, mas imagino que seria por causa do desenvolvimento de uma amizade que podia ter ali, né, uma humanidade maior entre as pessoas, porque eu penso assim, se o escravo está ali, né, se relacionando com aquelas pessoas que estão ali, ele está mostrando e ele está ali fazendo parte daquele meio ali, daquele meio social. Então, isso geraria, talvez, uma vontade de ajudar aquela pessoa, né? Uma amizade maior, uma humanidade, um amor por aquela pessoa, e que isso não seria bom para manter a escravidão. Então, eles proibiam e era sem chibatadas que a pessoa ia levar. Então, eles também não podiam estar na rua depois do toque do sino da Câmara. Eles só podiam estar na rua com o bilhete do seu dono, tinham horário para entrar. Então, era tudo isso, a vida dos escravos era muito difícil. Então, assim, outra questão também é que muitas vezes os escravos, porque eles sofriam bastante, ou eles matavam os seus donos também envenenado, ou eles também se suicidavam. Então tinha suicídio, tinha várias formas que os escravos se utilizavam para se livrar daquela situação que eles estavam vivendo ali. E aí eles vão, alguns quilombos, né, vão crescendo, né, como ali o quilombo de Palmares, que aí cresceu, aí esse quilombo já tinha plantação, já tinha pessoas ali plantando e tal, né? O trabalho nas minas também era um trabalho difícil, porque nas minas a pessoa ia ali, ela botava um tipo de uma dinamite ali para explodir e aquilo ali podia cair em cima dela e o escravo era obrigado a ir ali, eles eram obrigados, e muitas vezes podia ver alguém caindo ali, alguém morrendo, e tu mesmo assim tu teria que ir ali igual, né? Porque tu tá ali para isso, então tu tem que ir. Era muito difícil o trabalho nas minas, pesado e arriscado, bem arriscado também. Depois que parou o tráfico ali de escravos em 1550, por conta da lei de Eusébio de Queiroz, e também porque eu já falei lá no outro vídeo que essa lei, a Inglaterra, ela ficava também impedindo que os barcos, os navios de escravos chegassem até o Brasil, porque os ingleses eles ficaram indignados com Dom Pedro II, porque ele rompeu aquele tratado que foi feito lá pelo avô dele, Dom João VI, tratado da amizade e do comércio, que diminuía os impostos ingleses em relação aos produtos portugueses. E agora o que vai acontecer? Nesse momento, Dom Pedro II quer investir em indústria e quer fomentar aqui a indústria no Brasil. E por causa disso, ele acabou com esses privilégios que os ingleses tinham aqui. E aí os ingleses vão ficar muito indignados e eles vão pressionar o Brasil para que não venham mais escravos para cá. Por quê? E o que o Dom Pedro II tem a ver com isso? É porque o Dom Pedro II, o governo dele ainda existia escravidão. Então, se fosse assim enfraquecendo, né, e acabasse a escravidão, como acabou ali a princesa Isabel assinando a lei dia 13 de 1888, 13 de maio, o que aconteceu? Quando ela assinou essa lei, ela mesma falou que ela assinou o fim do império, porque se sabia que aqueles fazendeiros que eram donos de escravos não iam mais apoiar o governo do Dom Pedro II, sabendo que ele cedeu, né, a todas as pressões, a todos esses movimentos, e eles acabaram com a escravidão em 1888, né? Então isso fez com que o Dom Pedro II perdesse o apoio dos escravocratas. Bom, é isso aí. Não tem mais coisas, é claro, tem muitos detalhes, muita coisa. Outra questão que eu esqueci de falar é sobre a questão do racismo. O racismo no Brasil, ele vai começar justamente no período do século XIX. Então, o racismo, ele não tem tanto a ver com a escravidão, porque a escravidão foi uma questão econômica e algo que os povos foram fazendo que a gente não sabe a origem
por que teve a escravidão. O que soubemos é que os traficantes daqui do Brasil que traziam escravos da África, eles eram pessoas que faziam parte da elite. Então eles andavam nos salões, eles tinham casas, eles eram ricos. Outra questão, assim como os traficantes lá da África também, né? A questão do racismo no Brasil vai começar no século XIX, porque com o fim da escravidão vai se pensar numa forma de branquear o Brasil. E para isso, a primeira coisa que vai se pensar é o seguinte: o que a gente vai fazer agora, né, com o fim da escravidão? Vamos fazer o que com esses escravos? Vamos reportar, né, mandar de volta para a África. Então se pensou em mandar, depois se viu o absurdo, né, que era isso. E aí vai começar toda uma propaganda a favor da miscigenação, que a miscigenação é boa, que o povo brasileiro ele pode se misturar, ele não é racista, ele se mistura. Só que por trás dessa ideia, ela vinha assim nos periódicos, ela começou num certo meio intelectual, mas no fundo ela não tinha intenção daquilo que ela pregava e daquilo que a propaganda que era feita. Essa propaganda, na verdade, ela tinha como intuito, no momento que um negro casasse com um branco, o filho já ia nascer mais branco e assim eles iam embranquecendo o país. Aí nesse período, o que eles vão se utilizar? Eles vão se utilizar da eugenia e vão se utilizar do darwinismo. Por quê? Porque eles vão pegar a questão do darwinismo e desenvolver a ciência, né? A ciência, aquela que todo mundo acha que a ciência é inabalável, que a ciência sabe tudo, né? E que acredita em tudo que a ciência diz. Então, o que eles vão fazer, já que todo mundo acredita, porque a ciência parece que ela é onipotente, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a medir o tamanho do cérebro dos negros e a boca, o tamanho da boca, o tamanho do nariz, para justificar a raça branca, para justificar a superioridade da raça. Então, por exemplo, o cérebro do negro é menor, por isso, né, os brancos eles podiam ali, são melhores, porque existe aqui uma diferença e essa diferença nos torna superior. É isso que eles queriam dizer com tudo isso. A questão é também aquela questão assim do darwinismo, porque o que o darwinismo prega, né? Ele prega uma evolução em que os mais fortes sobreviveram e os mais fracos morreram. Então, no caso, eles se utilizavam também dessa ideia. Os mais fracos, quem são? São os que se deixaram subjugar, se deixaram escravizar. Então, eles são mais fracos e nós somos mais fortes. E para isso, eles foram desenvolvendo esse tipo de pensamento. Aí que vai começar, porque aí começa a ideia de nação, que não se tinha também, a história de nação. Nós vivíamos em reino, nós vivíamos em império, mas agora tem que ter uma ideia de nacionalismo, e para isso nós vamos ter que ampliar e vamos ter que inventar símbolos, mitos do que seria uma nação, porque na verdade o que a gente pensa que é uma nação faz parte do nosso imaginário, né? Então, como assim unificar, como fazer com que o país se torne uma ideia de nação? Vamos criar, vamos ter ideias aí a respeito, e uma das ideias que vieram seria o benefício da miscigenação. Bom, gente, é isso aí, tá? Coloquem um joinha aí se vocês gostaram e também podem fazer pergunta, podem compartilhar. Beijo, fiquem com Deus, tchau.